Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha aqui pela Rede Nazaré de televisão. Eu sou o Padre Alberto Cardoso, sacerdote da Arquidiocese de Belém, administrador da área missionária Santíssima Trindade em Ananindeua. Acolho todos vocês para juntos conhecermos mais uma história vocacional aqui no nosso programa Vida Consagrada. Você que nos acompanha aqui de Belém, da região metropolitana, ou então você que nos acompanha em uma de nossas várias retransmissoras espalhadas por toda a Amazônia Legal, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria estarmos juntos, conhecendo mais uma trajetória de vida, mais uma vocação que foi acertada, alguém que foi chamado por Deus e disse sim e vive as alegrias de ser todo de Deus. Hoje nós recebemos uma religiosa que faz parte da congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Bom Samaritano. Ela tem 29 anos de consagração. Olha só que maravilha, né? 29 anos desde que fez a sua profissão religiosa e está com a gente hoje contando um pouquinho da sua história, a irmã Aracélia Rocha. Irmã Aracélia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A gente recebe a senhora com muito carinho, com muita alegria para conhecer um pouquinho da sua história. Obrigada. Vamos juntos conhecer então um pouquinho dessa trajetória de vida, São muitos anos, de vida consagrada. E eu pergunto para a senhora é natural de qual cidade? De onde é que a senhora é natural? Conta para a gente. Bom, eu sou natural, eu nasci no interior de Minas Gerais, pelo nome de Sapucaia. Depois meus pais foram para Virginópolis e de lá nós fomos, depois ele veio para o Pará, na qual a gente foi residir na cidade de Paragominas. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos quando a gente foi para lá. Entendi. Foi em Paragominas, então, que a senhora, digamos assim, começou a sua realidade mesmo de contato com a igreja, né? Foi na cidade de Paragominas ou já foi em Minas? Conta pra gente. Não, na verdade, foi em Paragominas, porque assim, minha mãe e meus pais tiveram 8 filhos. E eles, assim, na verdade, na verdade, ele começou na igreja, a igreja que eu diria que iniciou foi na minha própria casa, porque a mamãe, ela assim, era muito religiosa e todos os dias ela reunia todos os filhos para rezar o terço. Então, na verdade, eu considero que na minha vida, assim, começou muito na minha família. Então, assim, eu fui despertando, depois eu fui crescendo e fui despertando para, assim, conhecer mais e buscar mais a Deus. Nessa época aí da sua infância, ali em Paragominas, talvez, ou outros lugares, mas a senhora tinha algum um outro sonho, assim, já tinha pensado, assim, profissionalmente falando, Tipo, uma criança que sonha em ser, sei lá, professora, médica, não sei, alguma coisa assim do tipo, ou a senhora, desde pequena, sempre quis ser religiosa? Não, na verdade, eu não pensava em ser médica, eu não pensava nisso. Na verdade, eu nunca fui muito de estudar. E, assim, eu pensava, eu não tinha esse projeto nem de ser religiosa. Quando eu fui crescendo, aí, mesmo assim, indo para a igreja, meus pais diziam que tinha que ir tudo. Aí, quando chegou na adolescência, eu ia para a missa e tudo, mas, assim, não entendia também tanto, E, com o passar do tempo, aí, quando eu cheguei na idade adulta mesmo, tipo 20 anos, as pessoas começaram a dizer, olha, você tem que arrumar um namorado, vai ficar para titia. E começaram com isso, Então, foi que eu, assim, arrumei o namorado, mas eu não sentia bem com isso, eu não tinha vontade de casar, não tinha projeto de casamento. E graças a Deus os namorados que eu arrumei também não tiveram sucesso, eu não tive sucesso com eles. Eu falei, graças a Deus. Foi Deus que foi conduzindo. Então, para mim foi Deus que foi me conduzindo. Que coisa, Então foi assim, Eu conheci o movimento dos focolares e com o tempo, assim, eu fui, me despertou para a igreja. Aquilo para mim foi muito bom. Qual que era a paróquia que a senhora frequentava lá? Paróquia Santa Terezinha. Paragominas. Paragominas. Ah, legal, conheço já. Conhece? Eu estive lá esse ano, acho que foi esse ano, A ordenação de um amigo meu, em Santa Terezinha, sim. Eu estive lá, E que coisa boa, E agora eu pergunto para a senhora,
nessa atuação paroquial, a senhora tinha alguma pastoral que a senhora gostava mais de atuar ou era só nas missas que a senhora frequentava? Como é que era? Uma pastoral que a senhora gostava mais de estar presente? Olha, na verdade, assim, não é que eu tinha uma pastoral definida. Eu trabalhava em vários movimentos, assim, eu dava catequese, fazia encontros de pais e padrinhos e assim, já entrei assim com muita vontade de trabalhar na igreja. E eu atuava na liturgia também, mas na realidade tudo que eu fazia ali eu achava pouco. Então assim, eu não sentia assim como se eu tivesse realizada ali nas pastorais que eu fazia dentro da igreja. Eu não sentia bem. Eu sentia muito bem, mas porém não realizada. Sim, faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa e eu não sabia o que fazer. Falei, meu Deus. E assim, depois, na época, Dom Pedro Conte, Padre Pedro Conte... Ele era padre? Ela era padre em Olha Paragominas só. E eu tive um acompanhamento com ele também. Hoje é o bispo de... Hoje é bispo de Macapá, né? Então, que coisa boa. E ele me orientou bastante, foi me ajudando. E então, com isso, ele me chamou para fazer a consagração pessoal. Perguntou se eu queria, eu disse que queria. Eu fiz a consagração pessoal, né? Mas para viver na minha própria família. Para dizer que eu não pensava, né, de ser religiosa. Achava bonita a vida das religiosas, mas não pensava em ser religiosa. Interessante, né? Bacana como é que Deus foi conduzindo também, né, a sua vida, né, nessa realidade. Primeiro dos namorados, né, que a senhora não gostava, não se sentia bem, né, e tal. E também a própria realidade mesma pastoral, né, que a senhora falou, que faltava um pedacinho ali para completar e tal, né? E aí, mesmo tendo feito essa consagração, né, vivendo com a família, não pensava na congregação religiosa, na vida consagrada. E eu lhe pergunto, como foi que nasceu, né, depois de todas essas realidades, como foi que nasceu nesse contexto o chamado de Deus para uma possível consagração que viria na sua vida? Olha, na verdade eu percebi assim, um chamado de Deus no coração. Porque não é que Deus se manifesta assim de maneira que a gente vai ver ou vai escutar uma voz forte. Eu sentia no meu coração um desejo de ser religiosa. Só que eu dizia, não, pensava comigo, eu não quero ir para o convento, acho que não é o convento para mim. Pensava que não seria aquilo. Mas continuava aquele chamado no interior. Aí, como eu trabalhava também na liturgia, um dia eu fazendo o comentário da missa, escutei forte no meu coração esse chamado. Aí foi que eu falei, não, eu vou para o convento. Acho que agora chega, Jesus está me chamando mesmo para valer. Então foi aí que eu tomei uma decisão, pensei que iria para lá. Mas começou novamente aquela história do povo, né? Foi aí, eu estava trabalhando na RCC, e o povo começou de novo a me chamar para dizer para mim, Aracélia, arruma um namorado, vai casar. Eu falei, meu Deus, de novo isso. Aí, nisso, o Padre Pedro me falou, Aracélia, procure uma congregação. Aí, quando ele falou assim, eu falei, é mesmo, ele disse isso. Como eu sentia no coração aquele desejo de ser religiosa, e eu falei, eu estava negando, estava brigando com Jesus, olha, imagina. Aí, e ele chegou e disse, procure uma congregação. Quando ele falou isso, eu disse, agora chegou a vez de verdade. A senhora lembra quantos anos a senhora tinha nessa época? Olha, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu não estava nova mais. Eu devia ter, acho que uns 38 anos, por aí. Entendi. Não estava nova não, porque assim, como eu trabalhava na igreja, tudo bem. Ainda falei para ele, mas será que dá tempo? Ele disse, dá. Tanto que eu duvidei, né? Assim, eu falei, dá. Ele falou para mim, dá, sim. Nunca é tarde, né, irmã? Nunca é tarde. Graças a Deus, né? Que Jesus, exatamente. apesar de eu ter demorado dar a resposta para ele, agora também, na minha família, eu estava com uns problemas em casa, né?
E isso tudo também, né, me desanimava, né, de ir para o convento e tudo. Eu queria também ajudar minha mãe em uma certa situação. Entendi. Não é? E isso tudo fazia eu pensar, não, eu posso trabalhar na igreja e ficar com meus pais. Não é? E meu pai, depois ele foi para Tomé Açu, mas nunca separou da minha mãe. Ele foi por uma necessidade de trabalho, né? Ele ia lá, tanto que ele ia lá todo mês, às vezes de 15 em 15 dias, mas apesar de a gente ter... Minha irmã já tinha casado, uma outra tinha falecido. Aí eu disse... Nisso eu tomei essa decisão, mesmo vendo isso, né? Ele disse, mas você não tem que preocupar com a família, a sua mãe tem o esposo dela, já tomou a decisão dela, coragem, falou assim para mim, eu disse, é. Então foi aí que eu tomei essa decisão de ir. Entendi. E como foi que a sua família, como foi que a sua mãe, né? Seu pai, a senhora já falou, né? O Dom Pedro também, o Padre Pedro, né, falou, ele foi confiado, né? A família já está encaminhada. Mas como foi que eles viram essa sua decisão? A minha mãe, no começo, ela disse, Aracélia, você já faz tanta coisa na igreja, será que é preciso mesmo? Eu disse para ela assim, mãe, eu não sei o que eu vou responder para a senhora, só sei que a gente está indo para a missa, vamos ver o que vai sair também, porque Jesus, ele não fala, a senhora não diz para mim, eu sei que ele fala no sacerdote, ele fala também nas pessoas, vamos ver. Aí tá bom, nós fomos para a missa, quando chegou na igreja lá, não me lembro qual foi o padre, não era o Padre Pedro, aí ele disse assim para mim, aí ele comeu, aí tem todas as leituras, como a gente sabe. Sim. Teve um evangelho, mas eu falei, ele distorceu o evangelho, mas é isso aí. Não, tipo assim, ele não falou muito dentro do evangelho, mas ele disse assim, olha, Jesus, quando chama uma pessoa para trabalhar na catequese, ela tem que ir para a catequese. Quando ele chama uma pessoa para ser mãe de família, ela tem que ser mãe de família. Quando ele chama uma pessoa para ser religiosa, ela tem que ser religiosa. Eu falei, pronto, aí a minha resposta. Então, com tantos sinais, não é? Eu falei, não dá para negar, tem que ir mesmo. E aí minha mãe disse, Aracélia, arruma suas coisas e vai. Falei com o papai, ele disse, olha, Aracélia, uma coisa eu vou te dizer. Se você vai para o convento, por favor, fique lá. Olha que coisa. Porque né? Assim, a mulher, quando separa do homem, coloca muita desculpa no homem. Né? Ah, porque o homem é isso e aquilo, mas Jesus, ele vai te fazer mal? Não vai. Então, se você vai, por favor, vai e reze, mas permaneça. Falou desse jeito para mim, eu disse, tá bom. E permaneceu. Graças a Deus e permaneci, maravilha. Sinto muito feliz na congregação e nunca na minha vida pensei em sair. Ótimo. Quando eu fiz os primeiros votos, para mim foi como se eu tivesse feito os perpétuos. Que a senhora vai contar já para a gente. Segura aí, segura aí. Né? Nós estamos no nosso programa Vida Consagrada conhecendo um pouquinho da história da irmã Aracélia Rocha, que faz parte da congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Bom Samaritano. Vamos fazer uma pausa para o nosso apoio cultural, tomar uma aguinha e a gente volta já. Não sai daí. E voltamos com o nosso programa Vida Consagrada, aqui pela sua Rede Nazaré de Comunicação, comigo o Padre Alberto Cardoso, e hoje conhecendo um pouquinho da história da irmã Aracélia Rocha, que faz parte da congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Bom Samaritano. A gente falava no bloco anterior sobre toda aquela realidade mesma local, inicial, né, da vocação da irmã Aracélia, e agora eu pergunto para a senhora, irmã, né, depois dessas nuances todas, né, que a senhora falou para a gente há pouco, né, como foi que a senhora conheceu o carisma da congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Bom Samaritano, né? Pois é, então assim, na verdade, eu preparei primeiro para ir para o Carmelo. Olha só que coisa, né? Quando eu decidi assim, eu pensei, meu Deus, eu acho que eu vou para o Carmelo. Porque eu tinha lido um livro de Santa Teresinha e aquilo me encantou muito. Então eu disse, meu Deus, tem um Carmelo em Benevides, eu já sabia desse Carmelo. E fui preparando para ir para o Carmelo. Só que o que aconteceu? Levei alguns exames que me pediram, mas não deu certo.
Depois de tudo que eu levei, não deu certo para mim entrar lá. Uhum. Aí eu voltei, né, para casa, fiquei muito triste e fui fazer as minhas orações, como eu tinha costume de fazer, oração pessoal. E eu tinha perguntado antes da oração, antes de receber a resposta do Carmelo, eu escutei não uma voz, mas aqui no interior do meu coração, algo que dizia para mim assim: você está vendo aquela nuvem ali? Não vai chover desse lado, vai chover do outro. Então foi aí que eu tive resposta, porque eu já estava esperando, né, a resposta da madre do Carmelo. Aí a resposta foi negativa. Uhum. Eu chorei muito, fiquei muito triste, porque na verdade eu estava buscando uma congregação e não estava me preocupando muito com carisma. Porém, sim. como eu gostava muito da oração, fazia oração pessoal direto, eu já estava mesmo decidida e imaginei que seria lá. Mas não deu certo para mim ir para lá. E eu lembrei da oração pessoal que dizia: não vai chover desse lado, vai chover do outro lado. E chuva não caiu nem de um lado nem do outro. Estava escuro, mas tá bom. Aí, nisso, chegou a Leila, daí poucos dias chegou a Leila em Paragominas. Eu perguntei, ela é de Bragança, eu perguntei: Leila, você conhece alguma congregação? Conheço. Eu conheço uma congregação linda, fundada pelo Padre Francisco. Maravilhosa a congregação. Falei: é mesmo? Ela disse: é. Então, o que eu fiz? Eu fui conhecer. Aí, nisso que eu cheguei lá, eu vi assim, o trabalho que eles faziam, né? Era trabalho com morador de rua, era curativo, essas coisas aí, né? Isso já foi em Paragominas ou outra cidade? Não, isso foi aqui em Belém já. Ah, já em Belém. A senhora veio para Belém para conhecer? Eu vim, ela me falou dessa congregação e eu vim. Uhum. Eu vim com uma senhora, né? Apesar de ter aquela idade como eu falei, mas Sim. eu fui com ela. Aí essa senhora de Paragominas, a Leila só me deu o endereço, ela é de Bragança e depois ela voltou para Bragança. Ela estava passando por lá. Aí eu fui com uma senhora nessa congregação, conversei com a madre, e a madre, só que eu disse para a madre assim: madre, eu gosto muito de pastoral. Ela disse: olha, não tem problema, nenhuma congregação tem um carisma fechado. Se você gosta da pastoral, quando você for freire e quiser trabalhar na pastoral, tranquilo. Porque era ali dentro, com morador de rua, com... E depois pode fazer uma pastoral com eles também. Eu falei: ótimo. Aí eu fiquei um mês lá conhecendo mais e tudo. Aí a madre disse para mim assim: Aracélia, faz o seguinte, o Padre Francisco conversou bastante comigo também. Ela disse: vá para sua casa e depois você retorna. Entendeu? Aí eu fui para casa, né? E depois ela marcou a data do meu retorno. Ela disse: não, daqui a um mês você pode retornar. Aí o Padre Francisco foi lá com a irmã Nazaré e eu voltei, né, com eles. O próprio fundador foi lá, né? O Padre Francisco, fundador da congregação. Olha que maravilha. Foi lá, é o fundador, ele e a irmã Maria, né? Ela é cofundadora. Que coisa boa. É. Ele já faleceu, mas ela está viva ainda, né? Sim, sim. Aí ele foi lá e me trouxe. Permaneço lá. Estou muito contente nessa congregação. E o que a gente faz, eu comecei lá com esse mesmo trabalho, né? Falei que não queria, mas a realidade é essa. Quando Deus chama, a gente faz e faz com alegria. Exatamente. Tanto que eu disse para ele: mas Jesus, eu pensei que eu ia entrar no Carmelo. Ele disse: mas era como se era lá que ele me queria, então tudo Sim. bem. Tudo que eu fiz lá com tranquilidade. Na época não tinha funcionários, né? Então não tinha cuidadores, a gente que tirava o banho, fazia curativo, e eu amava aquilo que eu fazia. Nossa. Foi muito bom. Eu pergunto para a senhora, como foi para a senhora também, né, já tendo saído de casa, né, deixado a casa, foi difícil para a senhora assim, se acostumar com essa nova realidade, longe de Paragominas, aqui em Belém, né, como é que foi? Foi difícil também, não vou te dizer que foi fácil, tanto que
E assim, as coisas comigo aconteceu muito rápido, porque apesar da minha idade, mas eu chorei muito quando eu deixei minha mãe, porque não tinha costume de deixá-la, né? Ficava sempre ali perto dela. E eu gostei, tanto que eu chorei muito de noite, né? Aí tinha um seminarista lá que disse, eita, chorou bastante, não foi? Eu falei, foi. Mas eu não ia voltar, né? Não tinha nenhum plano de voltar. Era saudade mesmo, e não tanto porque tinha saído logo, mas não é tanto pela saudade, mas por ver que eu ia tomar um outro. Realmente a minha vida estava pegando um outro caminho, né? Uhum. E assim, eu não ia conviver com eles mais, né? Sim. Então, para mim foi duro também. Não foi fácil. Natural, né, irmã? É natural. Deixar papai, deixar mamãe. É natural, a gente sente um pouquinho, com certeza. E como foi depois, né? Conforme os anos foram passando, né, ali na congregação, na convivência, nesse trabalho que a senhora disse que a senhora amava, né, do cuidado com os moradores de rua e tudo mais. Depois de todas essas realidades, né, como é que foi também essa experiência da profissão religiosa, né? A senhora fez a profissão religiosa depois já de quanto tempo, a senhora lembra? Depois do seu ingresso na congregação, aí se passaram quantos anos, depois veio a sua profissão religiosa, não é isso? 3 anos, né? Eu fiz, na verdade, eu não cheguei de fazer 1 ano de aspirantado, foi 2 anos e meio, não é? Foi 1 ano de postulantado e 1 de noviciado. E não cheguei a fazer 1 ano, foi 2 anos e meio, 6 meses de aspirantado. Uhum. 6 meses de aspirantado, 1 ano de postulantado e 2 anos de noviciado. Porque o noviciado tem 1 ano canônico e 1 ano apostólico. Cumpri os 2 anos. Essas formações todas Quer são dizer, aqui em foram Belém? 3 anos e meio, no caso. Foram todos em Belém. Tudo em Belém. A gente tinha todos os encontros direto com a madre, né? Ela é uma madre, assim, tem espiritualidade profunda, né? E foi muito bom a formação que eu tive com ela, o noviciado não esqueço, foi muito bom. E o fundador também, né? Sim. Padre Francisco Xaveriano, e religioso, um padre religioso, né? E tive um apoio, uma ajuda muito grande na formação dele, né, com ele. Foi maravilhoso. Eu imagino, né? A honra que deve ser, né? Olha. A alegria que deve ter sido, né? Ter sido formada ali pelo fundador. Foi uma alegria muito grande, profunda. Que coisa boa. E ali a profissão religiosa, a senhora teve a oportunidade da sua família estar presente nessa ocasião? Vieram para celebrar? A minha profissão. Como é que foi só isso? Meu pai que não estava. Minha mãe, que o meu pai, antes da minha profissão, ele faleceu. Ah, sim. Ele teve um AVC e veio falecer. Então, quando ele morreu, eu estava fazendo postulantado ainda. Uhum. Mas a minha mãe foi. Aí a gente tem toda aquela forma, né? Minha mãe que levou minha roupa com uma alegria muito profunda, né? Imagino. Eu vesti o hábito, né? E a gente tem toda uma forma, né? Sim. Na igreja ali. Foi no noviciado mesmo, né? E foi ali. Eu acho bonito quando eu vejo, né? Quando eu tenho a oportunidade de participar, né? De alguma profissão religiosa, né? De irmãs. Porque para nós, padres, é a ordenação, né, que marca a nossa vida. Né? Para as religiosas é a profissão religiosa, né, que aquele momento, né, daquela consagração, né, diante de Deus. E no caso da sua congregação, tem os votos simples e os perpétuos? Sim, tem os votos simples e perpétuos. Pronto. Os votos simples, né, eu fiz foi o Dom Vicente, né, com ele, e Padre Francisco, que estava lá, tinha outros padres também, foi muito bom. E os perpétuos, depois, foi com Dom Vicente também. Olha só. Uma graça dupla, né, de ter tido Dom Vicente Nossa ali, Senhora, né? Olha que graça. Que maravilha. E aí, dessa realidade mesma da formação, da profissão religiosa, a senhora traz alguma recordação assim que lhe faz muito bem para o coração, daquele dia da profissão,
uma coisa que aconteceu assim que a senhora lembra assim com muito carinho, que lhe deixou muito feliz, né? Uma memória boa que a senhora tem dessa ocasião da profissão? Para mim, assim, eu tenho a memória muito boa, assim, de ter feito meus votos, né, ali, de ter conseguido passar por toda aquela situação e, sobretudo, de ter chegado e concluído os meus votos, porque eu imaginei que eu não tinha mais, que eu não poderia fazer, porque naquele tempo, né, eu acho que tinha uma idade, né, para entrar. Então eu achei que ainda deu tempo. Jesus me deu um jeitinho lá para mim. E eu percebi assim que tudo era Deus ali agindo por mim. Então foi uma alegria profunda. Porém, a morte do meu pai me marcou muito. E eu pensei, poxa, meu pai fosse vivo, ele estaria aqui. Então foi triste. No sentido de, foi lindo, eu gostei muito, foi muito bonito a profissão, né, religiosa, os primeiros votos, mas eu senti muita falta do meu pai. Imagina. Mas jamais isso fez eu desistir, nunca, de jeito nenhum. Bom, mas com certeza ele, né, no céu olha para a senhora com muito carinho, né, e lembra daquela, né, promessa, né, que ele pediu, né, para a senhora, olha, se você for para o convento, você fique lá, né, e de fato ele viu que a senhora ficou, né, e deve ter ficado muito feliz, né? Com certeza, eu acredito nisso. Tenho certeza mesmo, porque essa frase ficou marcada para mim. Isso é de Deus, né? Um pai falar assim, né? Dar um apoio desse jeito, porque eu vejo hoje que muitos pais não dão apoio para os filhos. É verdade. Eu vejo, até já ouvi dizer, né, que já ouvi padres dizer isso, que as mães rezam para o filho da vizinha ser freira, filho da vizinha ser padre, mas as filhas dela... Não, exatamente. Eu digo porque eu passei por isso também, viu? Uma mamãe que no começo não queria, mas hoje ela já está bem. Hoje, graças a Deus, já está me apoiando, mas no começo ela não queria, não. Pois é, né? Mas de fato é importante, viu, gente, né? Você que nos acompanha, né? Rezar pelas vocações, mas também apoiar, né? Isso é muito importante, né? Para que, né, os filhos possam, de fato, serem felizes fazendo a vontade de Deus, porque é só assim que a gente é feliz, não tem outro jeito. A gente pode bater com a cabeça em vários lugares para fazer do nosso jeito, a gente nunca vai conseguir ser feliz, né? A senhora falava, né, do serviço pastoral que a senhora tinha, que era muito bom, mas faltava alguma coisa, né? E é sempre assim, a vocação é assim, a gente tem que, de fato, fazer a vontade de Deus e dizer sim para Ele, né? A gente está vendo, né, o testemunho da irmã que disse sim para Deus e vive agora as alegrias da vida consagrada. Isso é muito bom. Bom, nós estamos no nosso programa aqui, continuando conversando com a irmã, nosso bate-papo está muito prazeroso. Vamos fazer mais uma pausa para o nosso apoio cultural e a gente volta já já. Não sai daí que é bem rapidinho. E voltamos com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de televisão, comigo o Padre Alberto Cardoso e hoje trazendo nossa convidada especial, a irmã Aracélia Rocha, que faz parte da Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Bom Samaritano. A gente falava no bloco anterior sobre, né, toda aquela preparação, né, a celebração, a ocasião da sua profissão religiosa. E de lá para cá já são 29 anos, né, irmã? Né, de profissão religiosa. De profissão. Olha só, então conte para a gente um pouquinho, né, dessa trajetória bonita, desses 29 anos, né, que a senhora já fez a sua profissão, por onde a senhora já passou, né, por onde a senhora já atuou nesses anos de caminhada missionária evangelizadora. Então, assim que eu fiz meus votos, né, eu fui para o abrigo de Belém, né, porque a formação foi no noviciado em Marituba. E eu fui para Belém e lá eu continuei a missão com os internos de lá, não é? E assim, eu comecei, como a madre já tinha me orientado, né, e eu senti essa vontade de fazer encontro com os internos. E o abrigo de Belém, ele não tem, assim, coisa de idades. É quem precisa, né? Está doente, precisa ser acolhido, ele é acolhido, não é? São pessoas em situação de rua e que estão doentes e que precisam de ter os cuidados, né? Médicos. Sim. E aí é isso. As irmãs, né, levam para o médico e depois dá continuidade àquele tratamento. Mas são pessoas jovens, né?
e que precisa também, e que a gente faz com eles encontro, né? Oração e tudo, tanto que o fundador, o Padre Francisco, celebrava missa, né? Todo sábado, e assim. Então eu fazia um encontro com eles, né? Oração, e lia assim, o evangelho para eles, comentava, conversava, eles gostavam muito. E tinha interno lá que não era batizado, não é? Inclusive o Manuel Luiz, ele não era batizado. Eu conversando com o Padre Francisco, ele disse, prepare ele, que eu vou fazer o batismo dele. Aí tá, né? Eu preparei o Manuel Luiz e tudo, ele ficou muito contente, né? Porque ele fez o batismo e também a primeira Eucaristia. E já tinha um tempo que ele estava lá, depois dessa preparação com ele saiu, mas ele saiu para a casa dele, né? Ele não ficou, e ele saiu já mudado, diferente. E assim também eram outros internos, não é? Que a gente fazia, eu fazia um encontro com eles, né? Era uma coisa que eu gostava bastante, né? Independente da outra tarefa que eu fazia com eles, né? Das outras necessidades que eles precisavam, que é aquilo que eu te falei no começo, que era banho curativo, né? E tinha um interno que estava lá também, e ele assim sofria muito porque ele super viciado, né? Não conseguia deixar. Nossa. Não sei que tipo, mas tudo indica que era droga mesmo, né? Não saía dessa situação. Ele ficava um tempo, depois ele voltava, mas nesse tempo que ele ia para o abrigo, ele era uma pessoa maravilhosa, e eu falava mais, não lembro o nome dele, são tanto tempo, né? Eu não consigo lembrar. Mas eu dizia para ele assim, você é tão bom, por que você faz isso? E conversando com ele, eu falei, você... E ele estava muito bem, ele dizia que ia sair de novo. Eu falei, por que você não volta para sua casa? Ele disse para mim, irmã, eu não vou voltar para minha casa, eu moro longe, eu moro em Macapá. Eu falei, Ele falou, não tem dinheiro da passagem. Eu falei, olha, se for pelo dinheiro da passagem, não é que a gente tem, mas a gente vai aos poucos arrumando para você esse dinheiro. Aí ele não teve jeito, saiu para a rua e tudo. Então isso me marcou bastante. Foi que ele foi para a rua e depois ele voltou. Tinha um machucado imenso aqui, né? Eu cheguei e falei, meu Deus, você está desse jeito. Aí deram banho nele, né? E já foi outras irmãs e fizeram o curativo, levaram para o médico, fizeram o curativo. E com o tempo ele não aguentou, né? O que aconteceu? Acolheram o outro. E a outra pessoa que acolheram, que tinha machucado ele. Olha. A briga era com os dois. Que coisa. Aí ele não teve jeito, ele teve que sair, saiu. Eu falei, meu Deus. Aí o merengue disse assim, um interno de lá, mas também, irmãs, vocês colocaram ele perto do outro, só que ninguém sabia. Ninguém sabia, né? Vai como? Então, aí ele foi para a rua, depois ele voltou, porque ele estava muito mal, só que ele voltou novamente, a gente já sabia disso, né? Na época a irmã Terezinha estava lá. Aí colocou ele já bem distante, né? Ele permaneceu lá, só que ele não superou, ele faleceu. Aí com o tempo, né? Depois a irmã Graça chega lá com a mãe dele. A mãe dele morava em Belém, a ministra da Eucaristia. Olha só. Aí ela chorou, mas ao mesmo tempo ela ficou alegre, porque ela dizia assim, que os irmãos dele não aceitavam ele em casa. Ele chegava lá machucado, ela ia cuidar dele, mas os irmãos não gostavam. E ela ficou contente de saber que ele morreu ali e que morreu assistido, né? Porque o Padre Francisco deu um som dos enfermos para ele, tudo, a gente rezou o texto da misericórdia. Então, para ela disse que o que ela mais pedia era que o filho dela não morresse na rua, ela usou essa expressão, feito um cachorro, né? Então, isso me marcou muito, porque, na verdade, ele morreu dentro do abrigo e, como ela disse, né, assistido, né? Então, isso me marcou também o Manuel Luiz, que fez a primeira comunhão e que foi para casa, que foi batizado. Então tem muitas situações assim que realmente marcam a gente, né? Deixa a gente triste, mas ao mesmo tempo a gente sente bem, porque, como diz o Evangelho, o que fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fazeis, não é? Exatamente. E infelizmente as pessoas não olham a pessoa de rua nessa situação, olham com desprezo, não é?
não vê assim também que é um vício, que eles são humanos, que eles precisam de alguém que tenha compaixão deles, né? Isso eu não falo no geral, porque não é todo mundo que vê assim, mas muita gente, né? Já cansei de ver, já vi gente chutando pessoas de rua, não é? Isso é muito triste. Aí o Padre Francisco, ele fundou essa obra, porque ele estava na Igreja das Mercês, e ele viu essas pessoas de rua ali naquela situação. Ele disse, meu Deus, e também ele conta que um dia subiu lá no refeitório uma pessoa e disse, cadê o meu lugar? E aquilo ficou, né, na cabeça dele, sobretudo quando ele ia celebrar a Eucaristia. Cadê o meu lugar? E esse cadê o meu lugar? Aí foi que ele fundou esse abrigo para cuidar dessas pessoas de rua. Aí foi que, quando a madre entrou, né, e também ela era uma ex-freira Catarina, né, mas ela queria continuar a missão dela de religiosa, e sobretudo vendo a experiência de Santa Teresa, né, de Calcutá. Sim. Madre Teresa de Calcutá, acho que não era santa ainda. Sim, sim. Mas aí foi que ela decidiu, né, e aí ela, com ele, fundou a congregação. E hoje tem um trabalho fantástico, né? Na verdade, já desde muito tempo, né, essa presença do abrigo, né, é João de Deus, né? Isso a gente sabe em Belém, né? Para quem não sabe, né, essa presença do abrigo é muito importante porque justamente continua presente nesse trabalho, né, com as pessoas que mais necessitam. E você vê tantas histórias, né, de gente que já passou pelas irmãs, né, pelo abrigo, teve a sua vida transformada, e até mesmo essas histórias que a senhora partilhou, né, do rapaz que não conseguiu superar o vício, mas teve a oportunidade de morrer, né, assistido, né, recebendo os sacramentos, justamente por conta da presença do carisma da missão de vocês. Então isso realmente deve ser muito gratificante para a senhora ver, com certeza, né, os frutos colhidos. É porque a gente quer realizar a missão que Jesus, né, pede para nós, não é? A missão que o próprio Jesus realizou. Então, o que é o bom samaritano, né? É ver essa situação e não só olhar, estou com pena de fulano, não é ter pena, é ter compaixão e cuidar, né? Então é isso. E as irmãs, elas fazem muito isso, principalmente as irmãs de Belém que estão lá, né? Eu estou em Marituba lá. Em Marituba a gente tem uma casa de idoso, mas não é uma casa de idoso que a gente acolhe por ser idoso por conta de salário, porque um salário de um idoso, tanto que o fundador disse para a madre, casa de idoso é difícil porque eles precisam de um bom tratamento e tudo, não é? Mas vendo essas pessoas que a família diz assim, olha, se vocês não acolher, a gente vai deixar na rua. Então a gente acaba acolhendo. Então, já ouviu histórias assim? Irmão? Já, e muitas vezes. Que pena. Então, eles têm o mínimo, tem, o salário mínimo tem, mas a família não quer. Por quê? Se ela for pagar o salário por uma cuidadora, imagina. E também elas dizem assim, tem muitos casos que a gente entende, porque, por exemplo, tem uma pessoa que não casou, não tem filhos, então ela precisa de cuidado. E a irmã, às vezes, está na idade dela. Então, como que ela vai cuidar? Né? Então, situações que a gente vê. E teve pessoas que têm só um filho. Às vezes o filho já até faleceu. Então, está sozinha. O padre André mesmo já chamou a irmã para visitar. Porque tem uma irmã que é assistente social, né? E a irmã Gorete, então, para visitar algumas senhoras idosas, para poder levar para o abrigo, porque estão sozinhas, né? Então, e o idoso, ele precisa de companhia, né? Ele é carente, sim, com muito certeza. carente. E lá na Cidadela, eles ficam todos sentadinhos ali, fazendo a comunidade deles. Tem hora que eles brigam. Mas faz parte também, né? Ora, é engraçado, a gente até ri com as histórias dele. Então, atualmente a senhora está em Marituba? Eu estou em Marituba. Está em Marituba, né? Onde é que fica? Para quem não conhece, quem está em casa, por exemplo, você que está nos acompanhando, né? Quer conhecer um pouquinho essa missão, até mesmo colaborar com essa missão tão bonita que as irmãs têm, como é que elas fazem, então, para encontrá-las em Marituba? Fica na Rua São João, número 1000. E lá está uma faixa lá
Cidadela João de Deus. Isso. Indo pela Alça Viária. Se ali, for pela né? Alça, é uma rua antes da Alça Viária. Se for pela Alça Viária, é só virar à direita e chega lá. Isso. Né? Tem os aplicativos também de GPS, que é bem fácil de achar também. Né? E tem a presença também aqui no abrigo em Belém. Tem a presença no abrigo, o na abrigo Joaquim fica Távora. onde? Fica na Joaquim Távora, 305, na Cidade Velha. Isso. Justamente onde concentra, né, essas pessoas. De vez em quando eles estão lá, batendo na porta. Entendi, né? E tem, veja só, até como diz, o morador de rua tem compaixão deles. Tem vezes que eles chegam lá, quer dizer, há um bom tempo atrás. Hoje parece que não está mais assim, né? A irmã vai visitar, eles falam, irmã, tem um que está assim, a irmã vai lá ver. Eles levavam até no carrinho de mão. Nossa. Porque situações bem difíceis, né? Difíceis, então, para dizer que até os moradores de rua têm compaixão. Entre eles, né? E as pessoas, às vezes, têm medo dessas pessoas, né? Mas, para mim, eles são nossos guardas. Às vezes eles chegam assim, irmã, não passa naquela rua não, porque tem gente nova ali na área. Que coisa, né? Olha, eu acho muito bonito. Né? E você que está nos acompanhando também precisa ter essa consciência, né? Madura, cristã, da compaixão, né? É o meu irmão, né? Outro Cristo que está ali, uma pessoa com alma, com dignidade, a mesma que eu tenho, eu preciso ter um carinho, preciso ter um zelo, um respeito por aquela pessoa, né? E fazer o que eu puder, né? Para tentar mudar aquela realidade, né? Rezar, né? Ajudar materialmente, né? Dar atenção. Né? A gente sabe que nesse mundo de violência é bem difícil a gente, né, de fato, confiar totalmente nas pessoas, mas são várias situações, né? Situações e situações que a gente precisa ter muito carinho, muita compaixão, e as irmãs têm esse zelo, esse carinho. As irmãs de Jesus Bom Samaritano têm esse carisma de atuar junto com os moradores de rua, com os idosos, né? E eu acho muito lindo, muito bonito, né, o carisma delas. Então você que está nos acompanhando, quer ajudar, quer colaborar, né, por favor, entre em contato, né, com as religiosas, né, procure saber mais informações do abrigo, tem as redes sociais também, é só você pesquisar, né, Abrigo João de Deus, ou então lá a Cidadela em Marituba, né? Então são várias oportunidades que você tem para colaborar e estar junto com as irmãs. Bom, irmã, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né? Eu fiquei muito feliz de conhecer a sua história, conhecer, né, como que Deus foi trabalhando na sua vocação, na sua vida, desde Paragominas, né, até, né, os dias atuais. Né? Rezo pela senhora e peço que reze por mim, né? Reze pela nossa missão aqui na fundação, e estaremos sempre de portas abertas para a congregação, para o abrigo, para as missões que vocês desenvolvem. Que Deus abençoe, viu? Obrigado também. Amém. A última pergunta que eu faço, né, que eu sempre faço, já ia me esquecendo, né? Para quem, né, partilha com a gente um pouquinho da sua vida, para quem senta nessa poltrona e conta um pouquinho da sua história, valeu a pena deixar tudo para fazer a vontade de Deus? Olha, só valeu. Muito, muito a pena. E assim, eu me sinto muito feliz no tudo que eu faço e nunca pensei em desistir na minha vida. E se eu não fosse religiosa, eu ia ser religiosa. E digo até para as jovens que tenham coragem de decidir, porque, na verdade, a jovem, ela sente esse chamado, mas elas têm medo, não sei por que tanto medo de tomar uma decisão. Tem que ter coragem. Não é porque Jesus, basta também a gente dar o sim, porque quando a gente dá o sim, o resto ele faz. É verdade. Ele cuida da família, ele dá alegria no coração da gente, então ele é tudo para nós. Com certeza. E eu vejo a senhora partilhar isso com um sorriso no rosto, né? Isso evangeliza muito a gente. Que bom. A gente vê realmente que a senhora é muito feliz fazendo o que a senhora faz. Bendito seja Deus por isso. E se tiver com medo, vai com medo mesmo, viu? Não tem esse negócio, vai com medo mesmo, né? O importante é responder o chamado de Deus e ser feliz fazendo a vontade dele, tá bom? Irmã, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe e leve o nosso abraço para as irmãs também, lá do abrigo. Obrigada. E esse foi o nosso programa Vida Consagrada de hoje, agradecendo o carinho da sua audiência, da sua companhia. Para você rever os nossos programas, basta você acessar o nosso canal do YouTube que está aparecendo para você aqui na sua tela o endereço. Que Deus abençoe você e a sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.